É com grande satisfação que iniciamos o segundo episódio da terceira temporada deste projeto, uma iniciativa realizada pela AEPA, Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre, com o importante apoio e colaboração do CREA, instituições que compartilham o compromisso de fortalecer a engenharia e valorizar os profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Agradecemos, como sempre, à AEPA pela realização deste projeto e ao CREA pela parceria e apoio institucional que torna esta iniciativa possível. Prepare-se para mais uma conversa enriquecedora, repleta de conhecimentos, inspirações e exemplos que demonstram a força e a competência que constrói a engenharia brasileira todos os dias. Eu sou Adílio Francisco Rocha e convido você a acompanhar conosco mais este episódio. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é empreendedorismo feminino na engenharia. O empreendedorismo feminino na engenharia tem ganhado cada vez mais espaço, trazendo inovação, liderança e novas perspectivas para um setor historicamente ocupado por homens. Neste episódio, vamos conversar sobre desafios, oportunidades, gestão, liderança e o impacto das mulheres empreendedoras no desenvolvimento da engenharia. E para falar conosco, nós temos aqui Jéssica Fernandes dos Santos. Seja bem-vinda. Jéssica, diferentemente dos outros episódios, a primeira pergunta vai ser justamente isso. Conte um pouco sobre você, sobre sua trajetória e o que motiva a empreender na engenharia. Então, meu nome é Jéssica Fernandes, eu sou graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos. Eu terminei a graduação em 2019, dezembro de 2019, e fui colar grau em janeiro de 2020. Colei grau logo começou a pandemia, né? Então, Desafio à frente. foi bastante complicado, porque normalmente a gente espera logo colar grau, pegou o diploma, já começar a correr atrás, né? E para mim foi um momento bem complicado, porque daí paralisou tudo. E aí, quando começou a retornar, eu não tive oportunidade na área de engenharia, embora eu tenha mandado diversos currículos para vários setores, não apareceu nada. E aí eu fui trabalhar com meu pai. O meu pai, ele tinha um jornal que ele vendia propagandas nas cidades vizinhas. A gente fazia edição de aniversário. Então, era aniversário da cidade, a gente ia, trabalhava 1, 2 semanas naquela cidade, vendia as propagandas. E eu trabalhava com ele era o vendedor e eu fazia toda a parte eu era secretária e motorista. Então, eu fazia toda a parte de administração, entrar em contato com a gráfica, entrar em contato com o cliente para pegar a arte, a parte de redigir a matéria sobre a cidade, a prefeitura nos fornecia. Mas era eu que trabalhava mais com essa parte, né? Então, eu trabalhei com ele até final de 2023. E aí, meu pai ficou doente, ele teve um câncer e faleceu em 2024. Sentimentos. Obrigada. E aí foi um período muito difícil, porque eu sempre fui muito apegada com meu pai, e aí de repente perder ele, e aí eu falei, eu não vou tocar o negócio dele sozinha, eu vou tentar voltar para engenharia, né, trabalhar com a minha formação. Aí mandei currículos novamente e eu tive a oportunidade. Entrei no escritório de engenharia e lá eu fiquei até o final do ano passado, que foi quando eu comecei a minha carreira de fato na engenharia. E sobre os motivos que me levaram a empreender, foi porque eu tomei a decisão no final do ano de sair da empresa que eu estava, porque para mim já não estava mais valendo a pena. Então eu falei, são duas opções, ou eu vou empreender e montar o meu próprio negócio, meu escritório, ou eu vou tentar entrar no mercado, né? E o mercado de engenharia, principalmente aqui na região, acho que é uma bolha, é bem fechado. E aí eu tive apoio, eu falei, não, é o momento, vou empreender.
Estou começando um desafio. Atividade da empresa em si, como você trabalha no dia a dia? Eu trabalho com projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico, e também faço a parte de laudos, perícias, e atualmente eu estou prestando serviço para uma empresa e eu faço a parte de orçamentos de obras públicas. Então, eu estou trabalhando com diversas frentes no Sim. momento. Isso é parte do empreendedorismo, Sim, né? é um desafio, porque cada hora você está fazendo uma coisa diferente. Tem a liberdade geográfica do tempo, mas Sim, está o sim. tempo todo Sim. ali É igual, trabalhando. eu posso trabalhar em casa, posso trabalhar no meu escritório, e aí você não tem aquele compromisso, né? Eu tenho que estar às 8, vou até às 5. Sim. Só que você trabalha muito mais. Você é cobrada o tempo todo, é toda hora cliente mandando mensagem, ligando, então você não para, né? E quais foram os principais desafios enfrentados no início da carreira da empresa, agora, da existência da empresa? Então, montar uma empresa, você começar um escritório, no meu caso, é, é muito desafiador, porque a gente tem vários medos, né? Sim. É claro que daí eu tenho a experiência, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei sobre os projetos, tenho conhecimento técnico. Mas aí quando você pensa em montar uma empresa, tem toda a questão de aonde eu vou montar, quais são os custos de montar uma empresa, eu vou dar conta, eu vou ter cliente. Então, acho que esses são os principais desafios, a gente pensar em como, principalmente no início, né? Eu acredito que toda empresa tenha os seus momentos de altos e baixos, mas o início, você começar um negócio é muito desafiador, porque você tem todas as dúvidas Uhum. e o medo é gigante. Mas tem que ir com medo mesmo, porque senão Para não, fazer alguma coisa diferente, para né? fazer alguma coisa você tem que ir com medo, enfrentar. E nesses 6 meses aí você percebe, tá valendo a pena, vamos dizer assim. Tá valendo muito a pena, nossa, e é enriquecedor, porque você vê assim, em 6 meses, o tanto que você evolui, o tanto de coisa que você aprende, que você tem que se virar pra fazer, e vale muito a pena. Houve algum momento decisivo que fez você perceber que queria seguir o caminho do empreendedorismo? Então, quando eu saí do meu emprego, a única maneira que eu teria de ter um retorno financeiro compatível com aquilo que eu esperava um dia da profissão, seria empreender. Se eu fosse trabalhar para alguém nesse momento, o retorno financeiro não seria aquilo esperado. E acredito que também, como que eu posso falar? Não é aquilo que eu estudei tanto Sim. para ganhar tão pouco, para não ser valorizada. Eu falei, não, a única maneira é eu trabalhar para mim, de mudar as coisas, então foi essa decisão. Você dá o devido valor, né? Exatamente. É bom que instiga muitas pessoas a entender que é possível, embora haja os desafios. Sim, sim. É porque quando você está trabalhando para alguém, alguém sempre vai estar ganhando em cima do seu trabalho. Sim. E agora, quando você trabalha para você, é seu. Só que os desafios são gigantescos, porque você tem que cuidar de tudo. Você cuida da empresa, você cuida do projeto, tem as outras demandas, as demandas pessoais, mas vale a pena. Conciliar a vida privada, a Exatamente. profissional. Muitas vezes, assim, no começo, principalmente, a vida privada fica totalmente em segundo plano. E você falou de aí quando você trabalha, CLT que seja, você, né, é para a empresa, mas a partir do momento que você também empreende, você contrata prestador de serviço para você, né? Aham. No momento eu ainda não Não, não mas para não algumas coisas contratei. específicas acaba que Sim, tem é essa porque a necessidade. gente, tem parceiros, né, Sim. então muitas vezes alguma coisa que eu não faço ou que não vai eu não vou conseguir, executar naquele momento, você tem que contar com os parceiros para poder desenvolver as coisas. E quais foram as principais referências para você ou inspirações ao longo dessa jornada, passando já por pandemia, né, pela experiência que você teve com o próprio pai que você falou e pela decisão de fazer esse movimento, né? Quais referências você teve, seja para o empreendedorismo, pela Uhum. engenharia, o que você tem como referência? Então, eu sempre gostei muito da área de exatas, né.
E quando eu fui decidir por fazer engenharia, eu sempre estudei em escola pública e eu tive 2 professores que são pessoas que eu guardo no coração para a vida toda, que foram, primordiais na minha escolha, que foi a professora Nete, de física, do estadual. Não era todo mundo que gostava dela, mas eu amava as aulas de física. E o Zé Carlos, que era professor de matemática. E ele também é engenheiro civil. Então eu falava, nossa, eu quero ser inteligente como eles. E aí eu optei por engenharia. Eu fui escolher a engenharia numa época que estava o boom da construção civil no Brasil. Sim. Foi 2011, e então estava muito difícil, estava super concorrido as vagas de engenharia. E desde sempre eu quis cursar numa universidade pública. Era uma premissa que eu tinha e particular para mim eu não queria, até porque eu não teria condições. Embora na época a gente já tinha FIES, já tinha o ProUni, mas era uma coisa que eu não queria. Eu falei, não, eu quero fazer uma federal, eu quero uma universidade de nome, de peso. E foi muito difícil. Aí, no primeiro ano eu tentei, não consegui passar. Eu acabei fazendo um ano de engenharia de produção aqui, que eu consegui bolsa. Fiz um ano, não era a minha praia, não gostei de produção. Tentei engenharia civil de novo, não passei. Aí eu fui fazer um ano e meio de engenharia florestal em Sorocaba, na Olha UFSCar. só. Aí a minha mãe falou: "Ah, você vai?" E eu falei: "Não, vou, vai que eu gosto." Porque a área ambiental também era uma parte Sim. que eu tinha uma certa atração. Aí eu falei: "Eu vou tentar, né?" E aí teve um dia que a gente foi pro meio do mato, lá dentro da própria universidade, e eu fiquei perdida da turma. Eu falei: "O quê? Eu não quero isso pra mim, não." E aí eu tive a oportunidade de pedir transferência. Aí sim eu fui para São Carlos fazer engenharia civil. Mas como referência, inspiração, eu tenho um amigo que tem me ajudado, é um anjo na minha vida. Eu falo assim que eu tô vivendo um momento hoje que é de orações atendidas. Porque desde que eu me formei, eu pensava, nossa, eu gostaria muito de ter oportunidade, de trabalhar com uma pessoa experiente, de aprender, porque é diferente, né? Você Sim. ter o olhar de uma pessoa que já trabalhou muitos anos com aquilo. E eu tenho essa pessoa hoje, que é o Carlos Wolff, Ah, nós já que entrevistamos é, ele. que é, nossa, é um amigo, ele se tornou um amigo que eu vou levar para a vida toda e é um mentor. Ele tem me ajudado demais. Todo esse começo do meu empreendimento só foi possível muito devido a ele. E ele tem uma baita história também, né? Tem uma baita história de superação, é um cara Sim. inteligentíssimo que faz todas as coisas inimagináveis. E aí eu falo, às vezes aparece algum projeto, alguma coisa mais diferente, e eu ligo para ele, Carlos, e aí? Não, a gente faz tudo. Engenheiro não pode falar que não faz. Se a gente não sabe, a gente vai Acha que descobrir. ele faz ou como ajuda vai ver. Exatamente. Então, ele tá sempre junto comigo, é um suporte. Não tenho nem palavras para agradecer a presença dele na minha vida. É muito importante, eu não falei anteriormente, mas esse bloco, o primeiro bloco, falava sobre a trajetória e a inspiração. E aí você puxando o fio da meada de pessoas que inspiraram, igual você falou dos professores, Sim, falou dele, né? Mas aí vem a sua própria história motivando outras pessoas que possam estar nesse mesmo momento aí, sim. independente da carreira, nós estamos falando de engenharia, mas da transição, de realidade e dos desafios enfrentados lá para poder chegar onde queria, né? Então, muitas vezes quando a gente tá lá no olho do furacão, né? Que você tá na faculdade, aquele desespero, é tudo muito difícil, muito puxado em vários aspectos. Tem a questão financeira, de muitas vezes você está bancando uma universidade, ou você está morando fora, longe da família. Mas acho que hoje eu vejo que valeu a pena cada noite virada, cada choro, todo o desafio que eu passei valeu muito a pena. Eu tô começando a colher os frutos daquilo que eu plantei. Exatamente. Parabéns pela ousadia. Também amo empreendedorismo e é muito bom sempre ver que é possível fazer diferente ou com uma particularidade, né? Porque Sim, no empreendedorismo tem essa liberdade também, né? sim, sim. De você poder dar o seu toque, do seu jeito.
às vezes até ajustar o que atrasa muitas vezes. Você faz as coisas da maneira que você acha que deve ser feitas, né? Sim, Porque muitas vezes a gente, quando você está trabalhando para alguém, você vê, talvez eu faria de outra maneira, mas você está amarrado ali numa política da empresa. E aí, quando você está fazendo o seu negócio, você consegue inserir processos da maneira que você acha que vai ser mais eficiente. e aproveitar essa oportunidade. Sim.